Então, nesta segunda aula, vamos ver sobre o Simple Present. Na nossa primeira aula, a gente falou do verb to be, que é aquele cara que você fica aprendendo na escola por uns 10 ou 20 anos, assim, e a gente nunca consegue sair dele, né? O verb to be quer dizer ser ou estar. E aí, por isso que ele complica tanto a nossa vida, porque ele tem duas traduções. A maioria dos verbos você fala I go out, por exemplo, eu saio. Você pode dizer I go out, we go out, they go out, you go out. Todos eles a gente conjuga aí, menos só não o he, she, it, que é uma coisa mais especial. Mas então todos eles conjugaria da mesma forma. O verb to be já depende de quem é o sujeito. Então vamos falar dos sujeitos aí. O I, e gente, eu sei que tem gente que já sabe isso de cor decorado, mas, né, como estamos todo mundo no mesmo bote, temos que salvar a todos. O I, que é eu, temos o you, que é você, ou vocês também, quando ele entra no plural. Tanto você quanto vocês, a gente usa o you. Temos aí o he, o she e o it. Esses são caras especiais, porque a gente chama eles de terceira pessoa no singular. Então, eu sempre estou falando de uma terceira pessoa, né? Tipo, eu estou falando com você sobre uma terceira pessoa, e ele está no singular. Então, é ele, he, ela, she, e it seria objetos, coisas, né? Isso, este ou aquele, por exemplo. Aí temos o we, que é nós, e temos o they. O they seria eles, elas, estes, esses, essas, é tudo plural, né? Eles e elas principalmente. Eu não vou estar escrevendo isso aqui no português. Eu vou te falar o que é, e aí depois, se você quiser, você assiste a aula lá de novo. Porque senão a gente entra muito em tradução e a gente vai ficar para trás. Então, fechou. Eu tenho lá o I. O verb to be, a gente fala verb to be, mas a gente nunca conjuga o to be. A gente conjuga o verbo dependendo do sujeito. Por exemplo, se eu dissesse assim, eu ir, não, vamos usar o ir. Eu viver em São Paulo. A gente não fala eu viver em São Paulo, ou vamos até trocar esse verbo aqui, acho que ficaria melhor se eu usasse morar. Né? Eu morar em São Paulo. A gente não fala desse jeito, a gente conjuga esse verbo com o sujeito. Então, eu moro em São Paulo. Ela mora em São Paulo. Eles moram em São Paulo. Então, a gente sempre tem que conjugar com o sujeito. Dependendo quem é o sujeito, a gente põe um tipo de verbo diferente. No verb to be é a mesma coisa. Então, o I, a gente vai ficar com am. I am, certo? O you vai ser are. O he, she, it, todos eles a gente usa o is. Aí o we, que é nós, vai ficar we are. E o they vai ficar they are, certo? O verb to be é isso. Qual que é o macete aí para você poder lembrar? O único que eu posso te dizer é o I am. O am, eu sou única, então eu escolhi o único verbo aí que tem para mim. Ficou o I am, ninguém mais pode usar. O you, we, they, todos eles vão usar o are. O he, she, it vai usar is. Pronto. Se eu for fazer uma frase aí, I am, por exemplo, very hungry. Eu estou muito faminta, certo? Aqui ele está, o am está como está. Eu estou muito faminta. Mas eu poderia dizer assim, por exemplo, I am home. Então, tá vendo? Ele pode ser tanto ser quanto estar, depende na frase em que ele está inserido, certo? You are home, he is home, she is home, it is home, we are home, they are home. Vamos pegar esse exemplo aqui. You are home. Nesse caso aqui, eu posso tirar esse a, porque a gente, assim, ó, pensa quando eu digo you are, minha boca abre duas vezes porque são duas sílabas. Se eu colocar só you, your home, your, a gente fala you're welcome bastante, né? You're welcome. Então, tá vendo? Ali eu tenho o you are, mas o americano ele é preguiçoso, ele quer falar menos, igual a gente que é brasileiro, que é preguiçoso para falar. Então, ele fica your, não you are. You're welcome. You're welcome. Você não precisa falar desse jeito, mas você tem que entender que quem é nativo do inglês provavelmente vai falar dessa maneira. Então, tem que estar preparado para poder entender isso. Mesma coisa aqui com he, she, it, né? Eu colocaria aqui o apóstrofe, eu tiro o i e coloco o apóstrofe. She's nice. Então, ela é legal. She's nice. He's nice. It's nice.
Tá vendo? Eu não tenho mais o is. Mesma coisa aqui. Vamos botar lá. We're tired. We're tired. We are tired. We're tired. We're tired. A gente já junta aí. Então, sabemos que eu posso usar aqui. Qual é o cara que eu não consigo fazer isso? Ups, não. O am eu consigo. Perdão, estou meio perdida. Vou tirar o a e vou colocar o am. I'm, digamos, hungry. Tá vendo? Em vez de eu falar I am hungry, eu falo I'm hungry. Muito bem. Vamos fazer essas frases, então, no negativo. Eu teria aqui you are welcome. Se eu for fazer a frase negativa, eu simplesmente vou colocar um not aqui. Certo? Mesma coisa se eu tivesse aqui o she is, vou colocar o not. Mesma coisa se eu tivesse, por exemplo, aqui, eu colocaria o not. Então, quando eu falo you are not welcome, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes e trazer esse cara para cá. You aren't welcome. Antes, quando era afirmativo, eu juntei o verbo to be com o sujeito. Agora que é negativo, eu junto o verbo to be com o not. Então, a mesma coisa vai ficar aqui. She isn't, certo? She isn't nice. She isn't nice. They aren't nice. He isn't nice. It isn't nice. You aren't nice. Aqui em cima a gente não consegue botar junto. Eu não tenho como botar, olha que estranho que ficaria essas duas palavras juntas aqui. Então, eu tenho que deixá-las separadas, geralmente eu junto lá para frente. I'm not hungry. Existe um cara chamado ain't. I ain't hungry. Você vai ver isso, tipo, música da Nicki Minaj, né? Sei lá, Jennifer Lopez, alguém que tá cantando rap, assim, aquela meio que coisa de quebrada. Mas não, você tem que saber que existe, mas a gente não vai usar porque a gente não fala inglês errado. Muito bem, continuamos. Eu sei que eu tô correndo um pouco, gente, mas a gente já viu isso, só tô revisando pra gente continuar. Então, se eu for fazer uma pergunta, por exemplo, eu digo, she is nice. Tudo que eu tenho que fazer aqui é passar esse verb to be para antes do sujeito. Is she nice? Ops, aqui em cima não é uma pergunta, aqui é uma frase afirmativa. Is she nice? Tá vendo? Pronto, é uma pergunta. É só o que a gente tem que fazer. Mesma coisa se eu tivesse o you. You are, you're good. Eu não sei, não vou ficar pensando em frase aí para fazer. Eu tiro o cara ali, coloco ele lá na frente. Are you good? Oops. Are you good? Oh, meu pai. Are you good? Pronto. Por que existe isso aí? Porque quando eu ouço você falando um verbo antes do sujeito, que é o caso aqui, eu já sei que isso é uma pergunta, independente do que você for falar. No português, a gente não tem nada que indica que é uma pergunta só até no final da frase, quando tem ponto de interrogação. Aqui já não. Aqui já me diz, quando se diz ishi, eu sei que isso é uma pergunta. Já coloquei meu ouvido nisso, já sei que vai ser uma pergunta. Muito bem. Is she nice? Eu diria, yes, she is. Ou então eu diria, no, she. Lembra daquele cara lá que eu misturei? She isn't. Pronto. Essas são as nossas frases do verb to be. Vamos então agora para o simple present, que não usa o verb to be, né? Porque nem tudo é verb to be. A gente tem outros verbos aí, não só o ser estar. Tem dormir, acordar, levantar, estudar, sei lá, todos os outros verbos. Como é que seria uma estrutura gramatical de uma frase com simple present? A gente vai ter o sujeito, que é o subject, que a gente já sabe quais eles são, né, que a gente acabou de ver. Eu vou ter o sujeito e o verbo. O verbo e aí mais o complement. É igual o verbo to be, na verdade, até mais fácil. Então, por exemplo, I like pizza, certo? Very easy. Ou então eu diria she, vamos botar o you aqui. You study, essa frase não vai fazer muito sentido agora, mas vamos manter ela. You study every day. Every day. Tá vendo? É simples. Eu só vou colocar o verbo e o complemento, certo? Não tem segredo aí quanto a isso. Aí, se eu, por exemplo, se eu tiver assim, I have to study. Agora ficou um pouquinho mais complicado. Por quê? Tá vendo que o primeiro verbo não tem o to, ele está conjugado com I. O segundo já tem essa parte. Por quê? Porque no português, quando eu falo assim, estudar, que esse verbo está no infinitivo, o R dele, estudar, comprar, falar, ver, vender, ele está no infinitivo.
O inglês, esse R é o to. Então, é to talk, nesse caso aqui, to study, to have, to go, certo? Então, eu não falo assim, I to study. Eu até vou usar aquele exemplo de cima, I to have. Porque daí no português eu estaria falando assim, eu ter um carro. A gente fala eu tenho. Então, o primeiro verbo ali não tem o have, não tem o to, porque ele está conjugado com o sujeito. O segundo tempo que a gente está falando, o study. I have to study. Eu preciso estudar. O resto da frase. Como é que a gente faria, então, uma frase negativa? A gente já sabe como fazer uma frase normal. Vamos, então, para uma frase negativa. Aqui eu tenho, eu vou usar o I. I go to the gym every day. Eu vou para a academia todos os dias. Tenho lá o que eu estava seguindo antes, né? Sujeito, verbo e complemento. Então, lembra que o verbo to be, quando eu tinha assim, she is nice, eu só colocava aqui o not, certo? E eu juntava eles. O verbo to be, ele é flexível dessa forma. Ele é forte, ele consegue carregar o not. Os outros verbos já não. Eu não tenho como colocar aqui gont, por exemplo. Ele não faz esse tipo de coisa. Então, a gente vai colocar o not. O not apareceu para fazer essa frase negativa. Com o verbo to be, ele vai depois do verbo. Com os outros verbos, ele vai antes. Eu não posso dizer I go not. I not. Mas essa frase fica errada. O verbo não consegue, ele não consegue, que nem o verbo to be, ele não consegue fazer uma frase negativa. Então, o que ele faz? Ele levanta a mão e pede por auxílio. E aí que entra o verbo auxiliar. Quem que é o verbo auxiliar que a gente tem no simple present? O do. Então, o do vem aqui. Agora a frase está correta. I do not go to the gym every day. Certo? O que eu faria aqui para manter essa frase um pouco mais, né, aquela coisa de eu juntar, de deixar mais curto? Eu faria assim. I don't go to the gym every day. Pronto, essa frase está negativa. Qual que é a tradução desse don't? O do não tem tradução aqui como verbo auxiliar. Não tem tradução nenhuma. Ele só está aqui para indicar que essa frase é negativa. Ele está aqui para ajudar o verbo principal a tornar essa frase negativa. Porque eu não posso só deixar o not ali, eu não posso juntar o not com go, certo? Não dá. Então, ele só vem ali, pum, e se junta com o not. I don't go to the gym every day. Vamos fazer, por exemplo, com o you. You like pizza. Vamos voltar naquela frase mais básica. Então, de novo, o like eu não posso fazer assim. Likent. Não dá. Então, primeiro de tudo, eu jogo not para essa frase ser negativa. E agora, eu vou fazer o quê? Não tem como ficar assim, o not perdido. Like levanta a mão, pede por auxílio. Lá vem, então, o nosso do. E aí, a gente mistura os dois, tira e fica don't. I don't like pizza. You don't like pizza. Pronto. Quando a gente tem o he, she, it, esses caras, eu costumo chamar eles de bundão. Porque no inglês, para falar bunda, a gente fala ass. Desculpa, gente, mas é a forma como eu vou achar melhor para explicar para vocês, tá? Então, no inglês, bunda é ass, que tem o mesmo som da letra S. Então, toda vez que eu conjugar um verbo no presente com he, she, it, a bunda vai ter que aparecer. Por isso que eu chamo eles de bundões. O S vai ter que aparecer. Então, por exemplo, eu digo, he is nice. Se eu falar assim, I go to the gym every day, por exemplo, aqui, se eu for falar no he, se eu botar aqui o he ou she, um desses caras lá, agora eu tenho que ter o S. Então, eu coloco aqui, she goes to the gym every day. Vou explicar o porquê do ES, mas por enquanto vamos continuar com o S. Vamos trocar o verbo aqui. Vamos fazer outra frase, então, para ficar um pouco mais claro, né? Vamos dizer assim, he like pizza. Como a gente estava falando lá em cima. Como é bundão, o verbo tem que aparecer. Então, vai ficar he likes. He like pizza, he likes pizza. Ou então, por exemplo, eu tenho o I have a car, né? Quando eu estou conjugando com he, she, it, eu tenho que dizer she, por exemplo, has a car. Então, tá vendo? Toda vez que eu tenho o he, she, it, são os bundões, o s
vai ter que aparecer aí de alguma forma nesse verbo. Vamos para essa frase aqui, então. She, aqui a gente tinha, se fosse afirmativa, seria assim, né? Como a gente fez ali embaixo. She likes pizza. Aí essa frase se torna negativa, o not vem para cá, né? She not likes pizza. Agora eu não posso deixar assim. O like levanta a mão, pede pelo auxílio, aparece o verbo auxiliar. Então aqui a gente vai tirar, vai botar assim. She don't likes pizza. Porém, a regra do inglês é, quando eu tenho um verbo auxiliar na frase, o verbo auxiliar vai carregar a bunda, vai carregar o S. Eu não posso deixar no verbo principal. Pensa assim, o verbo auxiliar está ali carregando not. Daí ele diz, ô like, manda para cá esse S, que eu já estou carregando not, eu já carrego tudo de uma vez. Então, a gente coloca aqui, e aí a gente tira do verbo principal. Teacher, posso deixar os dois S's? Não. Se o S vai em um lugar só na frase. Geralmente, se tiver o verbo auxiliar, vai com o verbo auxiliar, se não, no verbo principal. Posso fazer assim, então? She don't likes pizza, deixar o S no verbo principal? Não, porque daí também está errado. Se tiver o verbo auxiliar numa frase negativa, que nem a gente está fazendo, não vai ser o don't, vai ser doesn't. Para he, she, it. Porque o S tem que aparecer. Porque o S tem que aparecer. Eu sei que a esse ponto o negócio também é assim, mas, gente, é tranquilo. Você nunca vai pegar nada. É difícil pegar alguma coisa assim, uma explicação de gramática. Geralmente leva mais tempo. E a gente também está com o tempo contado. Então, aqui, o que a gente aprendeu até agora. É só eu botar o verbo com sujeito. Porém, quando eu tenho o he, she, it, são os bundões, o S tem que aparecer. Então, se eu estou fazendo uma frase com independente do verbo, eu tenho que colocar o S lá. O has, o likes, o goes, o studies, o buys, o sells, todos eles vão ter que ter o S. Mas somente com he, she, it, que são os bundões. Se eu torno uma frase afirmativa e negativa, o not entra lá na frase. O verbo, somente só o verbo to be, que consegue fazer aquele negócio de pular para trás e pular para frente do sujeito. Os verbos normais não conseguem. Então, eles levantam a mão e pedem auxílio. Então, vem o verbo auxiliar, que é o do, ou o does, se for para bundão. Aí, o do ou o does se misturam com o not, e eles transformam essa frase em negativa. É isso. Até aqui, mais ou menos, conseguimos nos localizar? Vamos, então, para uma frase interrogativa. A gente viu aqui que tem o do e o does. Vamos, então, para uma frase interrogativa. Eu tenho lá, vamos falar you. You have a car. Pronto, afirmativo. Como é que eu vou fazer isso uma pergunta? Lembram lá que o verbo to be, o que o verbo to be fazia? Se eu falar assim, you are okay, por exemplo, eu pegava esse are, colocava aqui na frente, porque ele pulou lá para frente e pronto. Are you okay? Fiz uma frase interrogativa. Aqui, esse have, ele não consegue fazer isso. Eu não posso dizer have you a car. Tá errado. Eu não consigo jogar o verbo para lá. Quando o verbo não consegue fazer uma frase sozinho, ele faz o quê? Ele pede auxílio. Então, vem o verbo auxiliar. Aqui, quando eu faço uma frase interrogativa, o verbo auxiliar vai vir no começo da frase. Que nem o verbo to be fez, ele passou para antes do sujeito. Do you have a car? Agora eu sei com uma pergunta. Então, é igual o verbo to be. Quando eu digo, are you okay? Certo? Esse are you é o verbo to be antes do sujeito. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um verbo antes do sujeito. Eu só não consigo mudar o verbo principal para lá. Então, por isso que o do aparece. Gente, onde eu tenho o verbo to be, o do e o does não vão aparecer. Eles não se misturam. Certo? Onde eu tenho o verbo to be, o do e o does não são necessários, porque o verbo to be é seu próprio verbo auxiliar. Ele consegue fazer esse trabalho sozinho. A gente só pede auxílio quando a gente não consegue. Então, pronto. Aqui tem uma pergunta. Do you have a car? Se fosse she, seria do she has a car. Essa frase está correta? Porque lembra que tem que ter o bundão aí. Não tá, né? Porque agora eu tenho do, então aqui aparece o does. Does, e vamos lá, does she have a car? Aí para responder ficaria yes, she does. Ou então, lembra da negativa, no, she doesn't. Right? Por que eu não coloco yes,
she has aqui? Ou vamos mudar aqui, vamos botar a frase does she, por exemplo, like pizza. Aí eu não posso falar, oh yes, she likes, né? Eu não posso dizer isso, porque aqui está um verbo perdido. Se eu te perguntar assim, do you like pizza? E você falar, yes, I like, eu vou te perguntar, like o quê? Por mais que a gente está falando de pizza, dentro da estrutura gramatical do inglês, você não pode soltar só um verbo assim. Então, se o verbo auxiliar está aqui na pergunta, eu vou usar ele na resposta. Até porque pensa assim, como no exemplo aqui. Do you have a car? Yes, I do. Então, está dizendo assim, pergunta, você tem um carro? Sim, eu tenho. Então, o mesmo cara que eu estou usando lá, eu vou usar aqui. Eu não preciso usar o have, eu não posso usar o have. Posso usar o have? Pode. Yes, I have a car. Aí a frase, você está respondendo uma resposta completa. Does she like pizza? Yes, she does, porque a gente já aprendeu que eu tenho que, quando eu faço, conjugo um verbo com o she aí, tem que ter o bundão, e o negativo junto com o not. Vamos lá, então. Por que? Temos uma pergunta aí que eu imagino que esteja na mente de vocês, e vamos respondê-la agora. Por que cargas d'água, o do, eu não faço isso? Já que a gente está falando de adicionar só o S, que nem like, a gente faz likes. Mas o do eu estou fazendo does. Ou então, uma hora eu usei o go, eu estou fazendo goes. E aí existe um macete. Se você quiser tirar um print da tela, mas essa hora é mais ou menos a hora. Existe o seguinte, cara. O show de luzes da Xuxa é chato e ultrapassado. O que isso significa? Todos os verbos que terminarem com ou SH, SH, com Z, com X, com CH, aqui faltou um S, né? Eu botei 2 P's, e com SS, todos esses verbos a gente não pode adicionar só o S, a gente tem que adicionar o ES. Então, por exemplo, aqui do vai ficar does, né? O verbo wash, por exemplo, que é lavar, vai ficar washes. O verbo buzz, uma ovelha faz é buzzes. O verbo x, x, por exemplo, fix, que é consertar, fixes. O verbo chato, o verbo watch, por exemplo, que é assistir, vai ficar watches. O verbo que termina aí com SS, por exemplo, pass, que é passar, vai ficar passes. Então, com os outros verbos normais, a gente adiciona o S que vem da bunda do bundão. Isso a gente está falando só para o he, she, it, tá? Com esses verbos que terminam com o SH, Z, X, CH, SS, a gente coloca o ES neles. Se eu faço uma frase afirmativa, tranquilo, você já sabe fazer. Se eu estou falando de todos os outros caras que não é o he, she, it, eu uso o verbo normal. Para quando eu falo he, she, it, eu tenho que colocar o S, que é bundão, no verbo principal. Numa frase negativa, o not vem, o verbo não consegue fazer a frase negativa, pede ajuda, então aparece o do, que é um verbo auxiliar que não tem tradução. Ele se mistura com not para dizer que essa frase é negativa, ou então ele se mistura com o does se mistura com not, que daí fica doesn't. E eu tiro o S daquele verbo principal naquela frase. Ou então, se é uma frase interrogativa, eu mantenho a estrutura da frase, e aí só vem, quando ele pede auxílio, só aparece o do lá na frente. Não tem tradução nenhuma, só aparece para fazer essa pergunta. Se eu colocar o does, se for o he, she, it, eu coloco o does e eu tiro o S, que em outro momento estaria, por exemplo, aqui. Lembra que os verbos que terminam com o SH, Z, X, CH e SS, a gente adiciona o ES no verbo, não só o S. Combinado? Falou, gente. Até mais.